Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez muito bem-vindos a nossas meditações cristocêntricas, onde que nós iremos abordar aqui alguns temas sobre a cristandade, é claro, à luz das Sagradas Escrituras, tá? Meu nome é Israel Watson, né? Eu creio que os irmãos já me conhecem já, né? E nós estamos aqui no nosso último episódio, né? Da nossa jornada do contentamento cristão. Acho que nós estamos tratando aqui acerca de uma doutrina muito importante, que querendo ou não é muito pregado nos cultos das igrejas, que é acerca do contentamento, tá? E nesse último momento, nós iremos meditar sobre 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. É muito importante que você escute ou assista todos esses episódios, nós estamos aqui tanto no Spotify quanto no YouTube. Então os irmãos podem estar olhando, tá? É muito importante que você escute todos os episódios, tá bom? Para que você possa ter um aprofundamento cada vez maior sobre esse tema, né? Nos primeiros dois episódios, nós tratamos sobre o livro de Provérbios 15, no primeiro episódio, Provérbios 15, versículo 16. No segundo, Provérbios 30, versículos 8 e 9. E no episódio passado, nós tratamos já agora no Novo Testamento, olhando para o texto do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. E agora nós iremos também encerrar essa jornada olhando para um outro texto do apóstolo Paulo, que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. Lembrando que agora o apóstolo Paulo aqui já se encontra solto, né? Solto da sua prisão lá de Roma. E agora ele vai escrever essa carta, 1 Timóteo, depois Tito. E logo depois vai acontecer aquela ruaça que Nero fez lá em Roma, né? De queimar metade da cidade. E ele colocou a culpa nos cristãos, de modo que isso intensificou a perseguição sobre os cristãos. E é nessa perseguição que ocorreu lá no ano 67, anos 66 e 67, que o apóstolo Paulo vai ser preso de novo, e lá ele escreve suas últimas palavras, que é a segunda a Timóteo. Então nós estamos aqui olhando para um período bem próximo da morte do apóstolo Paulo, tá? Então, assim, é um período bem nas últimas palavras mesmo, nas últimas orientações das cartas pastorais de Paulo, né? Agora nós saímos das cartas prisões, agora nós olhamos para as cartas pastorais, né? Que é 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito. Então, olhando aqui para esse texto, nós iremos aprender algo muito interessante com esses versículos, né, de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, que diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. É manifesto essa certeza que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Queridos, isso aqui parece que é uma releitura, né? Uma relembração daquilo que Agur disse, né? Como disse, os irmãos não sabem, vocês estão falando de Agur, quem é Agur, pelo amor de Deus? Episódio 2, vai lá, escute antes de vir pra cá, tá? Se você tá aqui, se você tá no último episódio, vá escutar os outros episódios. Escute lá, medite com carinho, com dedicação, tá? Você tem um período aí muito bom, sempre são episódios semanais, então dá pra você escutar tranquilamente, escutar, reescutar, fazer as anotações e fazer o que quiser, tá bom? Então lá no segundo episódio, nós meditamos, né, acerca sobre Agur. E lá ele disse que ele orava a Deus para que Deus desse a ele apenas o necessário. Aqui é uma releitura, é uma relembração. Olha, se nós estamos com sustento e com o que cobrir, ou seja, com o necessário daquilo que nós precisamos, vamos estejar com isso contentes então. Então vamos lembrar aqui o contexto de 1 Timóteo, né? Lembrando aqui que Timóteo ele foi encarregado de ser pastor da igreja de Éfeso, muito provavelmente solteiro, né, um jovem cristão, né, que estava cada vez mais crescendo na fé. Ele tinha um dom para o pastorado, né, ele ganhou esse dom com imposição de mãos do presbitério, de modo que o apóstolo Paulo orienta para ele: não desprezes o dom que há em ti, porque foi por causa das mãos do presbitério, mas por causa disso você deveria ser o exemplo dos fiéis, tá? Em tudo, porque fazendo essas coisas você pode trazer salvação não somente para ti mesmo, mas também para os que te ouvem. Ou seja, estava aconselhando
é um veterano pastor aconselhando um jovem pastor de igreja também. Então, olhando aqui para as palavras do apóstolo Paulo, ele está orientando um jovem pastor, só que é claro que esta carta deveria ser ensinada, deveria ser lida para os irmãos da igreja de Éfeso, tá bom? Então, as orientações que Paulo instrui aqui para Timóteo, as mesmas orientações que nós podemos seguir também. E é claro que nós podemos olhar aqui para a consagração, né, as características para a consagração dos ministros que podem servir na igreja, né? Uma das cartas, né, principalmente para Timóteo, Tito, são cartas que nós podemos... Essas cartas, né, as 3 cartas, 1º, 2º Timóteo e Tito, são as cartas que nós podemos olhar para as características para a consagração dos ministros, tá? Presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas, pastores, etc, etc, etc. Então, só que o texto aqui que nós iremos tratar nessa carta pastoral é acerca do contentamento, tá? Esse aí pode ser tema para outros episódios, para outros vídeos, mas o momento aqui agora é acerca do contentamento, onde que ele diz, mas é grande ganho, onde que ele começa dizendo no versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, você pode ser uma pessoa piedosa, muito piedosa, você pode ser uma pessoa muito zelosa, muito dedicada, muito esforçada para as coisas de Deus, e não ter contentamento nenhum. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Ele diz que é grande ganho a piedade com o contentamento, ou seja, as duas coisas juntas, as duas coisas interligadas, duas coisas andando juntas. É que nem a bondade e a misericórdia lá de Davi. Então, aqui é a piedade com o contentamento. Você pode ter uma pessoa, ou então o contrário também é verdade. Você pode ter contentamento, né? Você pode estar, digamos assim, satisfeito, mas não ter piedade nenhuma, não ter temor de Deus nenhuma. Isso não é contentamento, conforme Jeremiah Burroughs explica no seu livro, né, A Rara Joia do Contentamento Cristão, que eu deixo aqui de recomendação, tá, para os irmãos aprofundar neste tema. Então, você pode ser uma pessoa muito piedosa, muito dedicada, muito zelosa, muito, digamos assim, vista e admirada pelos seus amigos na igreja e admirada pelas pessoas ao seu redor. Uma pessoa piedosa, uma pessoa que ama a Deus, né? Uma pessoa que reconhece, tem zelo e se esforça para agradar a Deus e tudo mais, mas você não tem contentamento nenhum. E Paulo não diz que isso que é o grande ganho, não é o grande ganho a piedade em si, é a piedade com o contentamento, é a piedade com a satisfação, é a piedade com a alegria em Deus. Nós olhamos no texto passado, nós olhamos em Filipenses 4, que a verdadeira alegria, o segredo da verdadeira alegria, o segredo do verdadeiro contentamento está em Deus, se alegrar em Deus e desfrutar da sua presença. E caso você viver uma vida ansiosa, você pode correr para a oração e súplica, conforme Filipenses 4, 6 e 7 nos diz. Então, nós podemos olhar para este texto e analisar isto, que não é um grande ganho a piedade em si. Ou seja, a santidade ela é importante, fundamental. Ninguém verá o Senhor, né? Que sem santidade ninguém verá o Senhor, diz o autor dos Hebreus. Só que a santidade em si, ela vem acompanhada com o contentamento. Um dos frutos da santidade é o contentamento. Faz parte do fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Domínio próprio. Domínio próprio e alegria é praticamente é contentamento. Você controlar seus impulsos e você está alegre na situação que você se encontra. Você está alegre a passar pela situação que você se encontra, seja ela de abundância ou seja ela de necessidade, como vimos no texto passado. Que Paulo, né, diferentemente de Agur, ele reconhecia que Deus fortalecia ele, que Deus não faria esquecer dele, da sua presença, né? Então parece que os dois textos estão se contradizendo? Não, são apenas realidades, tá? Diferentes realidades para qualquer pessoa. Algumas pessoas, sim, se Deus quiser dar bênçãos para eles ou tirar a riqueza deles, elas vão roubar, ou então elas vão se esquecer de Deus, e Deus não concede essas coisas. Outras pessoas, o próprio Deus capacita elas para sustentar elas, para sustentar o coração delas, para que elas não venham se esquecer dele, ou se afastar da sua presença, ou desonrando seu santo nome, caso venha a pobreza, ou então se esquecer dele quando venha a riqueza. Isso é fruto da graça comum de Deus. Isso é fruto da graça de Deus, que ele concede a quem ele quiser, em conformidade com a sua vontade soberana. Isso é simples. Então, nós podemos ter
piedade, muita dedicação, né? Você assim, se dedicar muito no reino de Deus e você não tem alegria nenhuma. Você acha que o serviço de piedade, você acha que você acha que viver a Deus, viver para a glória de Deus é uma chatice, se dedicar para o reino de Deus é uma chatice, mas você tá fazendo, você tá tendo zelo, você tá sendo piedoso, você tá procurando viver uma vida santa, mas você está descontente. Você não está contente. Então Paulo orienta, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Só que tem um motivo para isso. Por que é grande ganho a piedade com contentamento? Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto. O manifesto é que nada podemos levar dele. Queridos, isso aqui é uma realidade que muitos de nós parece que nós não queremos olhar para ela, ou que muitas vezes ficamos assustados quando nós contemplamos ela, na verdade. Queridos, nós nada trouxemos deste mundo e nós não iremos levar nada dele. Então nós podemos descansar no fato de que tudo aquilo que Deus quiser conceder para nós, nos encher com a sua graça e nos encher com o seu favor, com a sua misericórdia, é suficiente para nós. É aquilo que nós realmente precisamos. Que nem nós podemos olhar para a música 23 do Projeto Solo, né, que eu já citei aqui algumas vezes, dizendo: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então eu posso descansar no cuidado de Deus. Eu posso descansar de que Deus ele dará aquilo que eu preciso. Ele dará aquilo que eu realmente necessito para a minha vida, para a minha jornada aqui nessa terra. Então será que a gente tem essa devoção? Será que a gente tem esse caráter de sempre estar dedicando a Deus, sempre estar continuar servindo a Deus acima de tudo? Ou será que nós realmente acreditamos que aqui é o paraíso? Nós não somos deste mundo, queridos. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, diz o autor aos Hebreus. Que nada trouxemos para este mundo. Nós não viemos para este mundo com nada. Nós não trouxemos nada deste mundo. Nós, quando nós nascemos lá do útero da nossa mãe, né, a gente não trouxe algo, né? Não, eu não trouxe nada. Viemos nus aqui para este mundo. E da mesma forma como nós viemos nus, nós iremos embora deste mundo totalmente nus. Tudo aquilo que nós construímos aqui nessa terra vai ficar aqui. Vai ficar para outras pessoas, as casas que nós construímos, o legado que nós deixamos vai ficar aqui. Sabe? Tudo aquilo que nós fizemos para o próximo vai ficar aqui também. E as pessoas vão embora também. As pessoas não vão esquecer de nós. E vida que segue. É assim que vai acontecer. E assim é que vai... É assim que gira a engrenagem da vida. É assim que as coisas são. Tá? Então, é por causa disso. Porque Paulo que nos está orientando que se nós não viemos para este mundo com nada e nós não iremos levar nada deste mundo quando nós morrermos, então para que ficar descontente? Para que viver uma vida de ambição? Sempre ficar cobiçando coisas, sempre ficar desejando coisas e nunca ficar satisfeito com isso? Você não vai levar nada deste mundo. Você não vai levar nada deste mundo. Você veio para este mundo com nada e você não vai levar nada. Tudo é para Ele. Tudo que nós temos na nossa vida é por causa da graça de Deus. É a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Será que você descansa nisso? Ou será que você vive ansioso por causa disso? Saber que tudo na sua vida já tem uma data de validade, isso te traz esperança ou te traz desespero? Não, me traz esperança, eu sei. Meu coração não se alegra com coisas passageiras. Meu coração se alegra na eternidade. Muito bem. Então, você está a um passo para alcançar o verdadeiro contentamento cristão. Muito mais do que boa parte dos cristãos que se dizem cristãos nos dias de hoje. Onde que eles se dizem cristãos, falam que conhecem o Evangelho, falam que são membros, talvez membros ativos da igreja, mas que não possuem alegria nenhuma, não possuem contentamento nenhum e se dizem cristãos. Ora, se uma das características que fazem parte do fruto do Espírito é a alegria, então não existe cristão descontente, então não existe cristão desanimado e não existe cristão triste. As situações da vida podem deixá-lo triste, sim, mas ele não vai permanecer na tristeza, ele não vai permanecer na angústia. Deus não vai permitir isso.
E mesmo que permita, o próprio Deus vai sustentá-lo com a sua graça. O próprio Deus vai sustentá-lo com a sua forte mão e vai guiá-lo. E ele é o mesmo Deus que pode transformar a tristeza de uma pessoa na sua alegria, como o texto diz. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, queridos, será que nós entendemos isso? Será que nós podemos entender que grande ganho é a piedade com o contentamento? Porque nós não trouxemos nada para este mundo e nós não levaremos nada deste mundo, então será que nós podemos realmente encontrar contentamento em Deus? Reconhecer que Ele é suficiente para nós ou será que nós precisamos de outras coisas para sermos felizes? Ou será que nós precisamos de algo a mais? Como muitos cristãos podem pensar. Não, Cristo sozinho não te satisfaz. Você precisa de outras coisas. Você precisa de Cristo mais isso. Você precisa de Cristo mais um relacionamento. Você precisa de Cristo mais um cargo. Você precisa de Cristo mais um emprego. Você precisa de Cristo mais isso, mais aquilo outro. Cristo sozinho não satisfaz o coração de uma pessoa. Então, isso é um grave erro e é uma grave heresia que o apóstolo Paulo combateu para os Gálatas, né? Os Gálatas acreditavam que Cristo sozinho não bastava para salvar uma pessoa, né? Tinha que colocar circuncisão no meio e eles aceitaram esse evangelho com um bom grado, né? De modo que o apóstolo Paulo teve que dar uma dura neles. Não pense que Cristo não é suficiente. Se você achar que Cristo não é suficiente para sua alma, então como é que você vai olhar para a cara dele depois, na eternidade, dizer para ele que não foi sua prioridade, dizer para ele que não foi suficiente? Que ele não conseguiu se satisfazer, que ele não conseguiu saciar a sua alma. Como vai ser isso? Deus é poderoso para te dar salvação. Deus é poderoso para te tirar do inferno. Mas Ele não é poderoso para te dar alegria. Ele não é poderoso para te dar esperança. Ele não é poderoso para saciar a sua alma. Ele não é poderoso para te encher de uma alegria indizível e de glória. Ele não é poderoso. Deus é poderoso para fazer tantas coisas. Deus é poderoso para me tirar do inferno. Deus é poderoso para me transformar. Deus é poderoso para mudar minha vida. Mas Ele não é poderoso para me dar alegria. Ele não é poderoso para sustentar essa própria vida que Ele criou em mim. É isso que você está pregando. É isso que você está ensinando para você mesmo. E é isso que muitas pessoas ensinam umas para as outras. Quando dizem que Cristo não é suficiente. Quando elas ensinam para as outras pessoas, quando elas ensinam para os seus amigos, para os seus colegas da igreja, dizem que ela precisa de Cristo mais alguma coisa. Então, é isso que você está ensinando a ela. Isso não é o Evangelho. Por mais que você tenta negar isso, por mais que você tenta, de novo, por mais que você tenta negar a realidade, se você jogar uma maçã para cima, ela vai cair no chão. Da mesma forma, se você tentar buscar a razão da existência, prazer e deleite para sua alma nas coisas deste mundo, a única coisa que você vai cavar nisso é desespero, é desesperança, é tristeza, é angústia. É a única coisa que este mundo pode oferecer a você. Porque é uma alegria passageira. As alegrias que o mundo pode oferecer para você podem até ser boas, mas elas são passageiras. E quando a sua alma anseia por algo que excede todo o tempo deste mundo, a sua alma anseia pela eternidade. A sua alma anseia por algo que está além dela mesma. A sua alma anseia pelo seu Criador. Assim como a corça suspira para a corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus da minha salvação. O salmista entendeu muito bem, né? O salmista entendeu muito bem. Algo que muitos de nós talvez não entendamos, né? Não entendemos. Mas o texto aqui continua. Mas grande ganho é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento. E com quem nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Nós podemos relembrar aqui das palavras de Agur, né? Que ele orou para Deus que apenas queria o necessário. Paulo aqui está recordando também a mesma coisa. Paulo está apenas orientando os cristãos de Éfeso o seguinte: olha, se vocês têm sustento, ou seja, se vocês têm um trabalho, se vocês têm uma forma de sustentar a sua família e vocês mesmos, e vocês têm roupa para vestir, então fiquem com isso contentes. Tá? Fiquem contentes com isso, se alegrem com isso. Porque tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem sustento, tem muita gente que não tem o que cobrir, tá? Tem muita gente. Então fiquem com isso contentes. Não seja uma pessoa ingrata.
tá? É isso que Paulo está ordenando aqui para os Efésios, né? E isso aqui, os verbos, olhem para os verbos. Estejamos, né? Isso aqui é uma ordem. Estejamos com isso contente. O verbo estar, esse aqui é um imperativo. Estejamos. Nós estejamos. Esse aqui está no imperativo. Tá? Então nós podemos olhar para esse texto que Paulo sempre usa, boa parte dos verbos que o apóstolo Paulo usa está no imperativo, ou seja, são ordens. Estejamos com isso contentes, ou seja, descontentamento é uma afronta a Deus. Descontentamento é fruto de ingratidão. O que significa ingratidão? Nós sabemos muito bem que Deus não gosta nem um pouco disso, não é mesmo? Deus não gosta nem um pouquinho de gratidão. Então, se você tem sustento, se você tem uma forma de trabalhar, se você tem uma forma de ganhar dinheiro, e você tem com que cobrir, ou seja, você tem roupa, você tem, né, moradia, né, aquilo é cobrir mesmo, aquilo para se proteger, digamos assim, da circunstância dessa vida, esteja com isso contente, tá? Fique contente. Tem muitas pessoas também que não tem uma casa, tem muitas pessoas que não tem nenhum cobertor, sabe? Tem umas pessoas, e essa é uma realidade não muito distante, gente. Nós vemos aqui no Brasil mesmo. Quantas pessoas não estão na pobreza? Ou estão na extrema pobreza no Brasil mesmo? Quantas pessoas? Então, nós podemos olhar para este texto e reconhecer que há pessoas que estão em uma situação bem pior do que nós e que nós podemos encontrar satisfação nisso, porque se o nosso coração se encher das coisas dessa terra, queridos, não vai satisfazer e você tem que encarar o fato de que você não vai levar nada deste mundo. Você não vai levar sua esposa contigo, você não vai levar seus filhos contigo quando você morrer, não. A sua hora vai chegar e ela vai chegar para você. E você não vai poder levar nada, e você não vai poder fazer nada quando essa hora chegar. Simplesmente aceitar e agradecer pelo tempo que Deus te concedeu. Talvez vai ser uma vida de arrependimento. Bom, isso é com você e Deus. O tempo é hoje. Para você se arrepender é hoje. Para você crer no Senhor Jesus Cristo é hoje. Não deixe para amanhã ou para um outro dia. Para você encontrar contentamento e alegria em Deus é hoje, não outro dia. O tempo é agora. O intuito dessa jornada, o intuito dessas meditações cristocêntricas aqui é fazer você olhar para a Bíblia e enxergar ela da forma como ela realmente é. E não da forma como você pensa que ela é, ou de acordo com as suas próprias interpretações, ou desígnios e interpretações que surgem da sua própria cabeça e do seu coração, que estão totalmente longe de Deus. Aqui nós iremos olhar para o texto e ver o texto como ele é. Ver o texto como ele é. Grande ganho é piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que é nada podemos levar dele, tendo poder sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Eu quero encerrar essa jornada, né, fazendo algumas aplicações para o nosso coração. Primeiro, você não levou nada para este mundo, você não trouxe nada deste mundo quando você nasceu, e quando você morrer, você não vai levar nada. Então, esse motivo que o apóstolo Paulo usa para que você fique contente e feliz com a situação que Deus te colocou, tá? No emprego que você colocou, tá? Como eu estou repetindo aqui, contentamento não é simplesmente se você aceitar e não querer mudar de vida. Não, abraça as oportunidades. Sabe, se você tem uma oportunidade para crescer na vida, abraça a oportunidade e seja feliz nisso. Não pense que é somente quando você tiver um cargo melhor que você vai ser feliz, não. Mas aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades que Deus te concede, tá? Para servir melhor, para ter um emprego melhor, para estar num lugar melhor, ou então congregar numa igreja melhor, ou então fazer parte de uma membresia melhor, ter amigos melhores. Não é errado você ter isso, não é errado você querer buscar essas coisas. Não é errado, mas fique contente, tá? Com a situação que você se encontra, com a igreja que você tem, ou então com os amigos que você tem, o namorado que você tem, a namorada que você tem, o cônjuge que você tem, os filhos que você tem, a família que você tem. Fique contente com isso. Se alegre nisso. Ore a Deus, tá? E não fique ansioso com as circunstâncias que te envolvem, né, como vimos no texto passado, mas reconheça que tudo vem pela graça de Deus, tudo é fruto da obra de Deus, tudo vem através da forte mão do nosso Senhor Jesus Cristo, e você pode descansar nisso, e você pode confiar na sua graça, e você pode confiar na sua providência,
descansando que Ele sempre vai fazer sempre o melhor para você. Ele sempre vai te dar tudo aquilo que você precisa, pode ter certeza disso. Porque se Deus foi capaz de entregar seu único filho para morrer por ímpios pecadores, como você e eu, nós podemos ter certeza que Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos, como Paulo diz lá em Romanos 8:31. Olha, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Deus foi capaz de dar o seu único filho, justo, santo e perfeito, para morrer por você e por mim, queridos, então nós podemos descansar na providência de Deus. Nós podemos descansar no cuidar de Deus, nós podemos descansar na misericórdia e na graça de Deus, que Ele está nos cuidando, Ele vai nos cuidar, Ele já nos cuidou, está nos cuidando e vai cuidar das nossas vidas. Podemos descansar nessa promessa, podemos descansar nessa rica bondade e misericórdia e favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então reconheça, não fique ansioso, tá? Ore a Deus, apresente os projetos para Deus, mas tenha humildade de dizer: seja feita a tua vontade. Se Deus quiser quebrar os seus sonhos, como fez com o apóstolo Paulo, procure encontrar uma razão nisso. Não fique chateado ou não murmure, mas procure encontrar o propósito de Deus para essa situação. Procure compreender o que Deus quer de você neste momento. Tem um motivo. Deus não quebra os nossos sonhos simplesmente à toa. Deus não é um assassino de sonhos, mas Ele sempre fará a sua vontade, e a sua vontade é sempre infinitamente melhor do que a nossa. É sempre melhor do que a nossa. Por mais que muitas vezes você e eu, nós não reconheçamos isso, né? Ou temos dificuldade em aceitar isso, é a verdade, é a realidade. A presença de Deus, ela com certeza nos satisfaz completamente. Você não precisa de Cristo mais de alguma coisa, querido, para ser feliz. Você não precisa de Cristo mais um casamento, ou Cristo mais algo deste mundo para ser feliz. Mas é só Jesus. E nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Tá tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Tudo que você encontra está em Cristo. Tá? Tudo que você precisa para a sua vida, para a sua jornada, você encontra somente em Cristo. Não é nas coisas deste mundo, não é em algo a mais. Cristo não quer ser complemento de nada. Cristo não quer ser complemento de nada. Cristo não quer ocupar 99,9% do seu ser. Não, Ele quer completar 100% do seu ser. Ele quer você. Ele não quer algo de você. Não, Ele simplesmente te quer. Ele quer é você. Ele não quer algo que você pode oferecer a Ele. Não. Ele quer você. Tá? E Ele vai fazer a sua vontade no seu coração. Ele vai fazer o querer dele no seu coração. Ele é o seu rei. Ele é o seu Senhor. E somente Ele pode satisfazer a sua alma. Tá bom? Então, não cometa o erro que muitos cristãos fazem de achar que as coisas deste mundo, que é um casamento, um emprego melhor, ou uma carreira melhor, é que vai trazer felicidade. Essas coisas podem trazer alegria, mas é uma alegria passageira. Tá? Logo depois você vai ficar insatisfeito com isso, você vai ficar chateado com isso, você vai reclamar com Deus, dizendo que a sua vida está sendo chata, enquanto você já tem muitas bênçãos que Deus te concedeu. Então não se esqueça de Deus, tá? Não se esqueça de Deus. Lembre-se de Agur, lembre-se das palavras de Agur, e lembre das palavras de Salomão, que é melhor ter o pouco no temor do Senhor do que grandes banquetes, grandes riquezas onde há inquietação. Então olhe para isso, tá? Olhe para o texto de Agur, olhe para os textos de Filipenses aqui, 1 Timóteo, tá? Olhe para a oração de Pai Nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhece que lá também tem um sentido de contentamento, quando Ele diz: dai-nos o pão de cada dia, tá? É reconhecimento do maná, é reconhecimento da providência de Deus, é reconhecimento da dependência de Deus, é reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, totalmente dependente da sua graça, da sua misericórdia, e que sem Ele você não iria a lugar nenhum, é que sem Ele não existe vida, tá? E que você não vai encontrar razão de existência nas coisas deste mundo, tá bom? Então, queridos, ficamos por aqui, tá? Essa foi a nossa jornada, tá? Eu espero que possa ter sido um momento muito edificante para os amados irmãos. Como eu disse, assista todos os episódios, tá? Assista todos os episódios. Semana que vem, na terça-feira, nós iremos iniciar uma outra temporada, tá? Nós iremos falar o tema no dia, tá? Na terça-feira. Mas fiquem ansiosos, tá? Não deixe de nos acompanhar aqui. Nós também estamos lá no YouTube, nós também estamos no Threads, no TikTok e aqui no Spotify, tá? Nos sigam nas redes sociais.
Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, tá? Pro grupo da igreja. E nós nos vemos num outro momento, tá bom, queridos? Deus abençoe infinitamente. A paz do Senhor Jesus. E tamo juntos. Até mais. Com Deus, queridos.